Acredito que o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia, Jesus. E acredito que essa igreja aqui vai dar muitos frutos ainda. Em nome de Jesus. Porque a obra de Deus aqui está apenas começando. Amém, Jesus. Quero Aleluia. mandar um abraço para o pessoal do Rio Grande do Norte, lá Sítios Queimadas. Amém. E também para vocês aqui do Rio de Janeiro. É uma honra muito grande estar trazendo a palavra de Deus esta noite. Irmãos, eu vou ler a Bíblia no livro de São Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo. Lucas, um dos evangelhos da Bíblia. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, que muitos pregadores já falaram sobre ela. Vou ler do 11 até o 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ali repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quanto trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E o trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este é meu filho, estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa palavra é uma palavra tão profunda que eu acho que não teria necessidade de fazer um oratório aqui em cima, que ela mesmo lida, já dá uma linda pregação, mas eu vou falar um pouco sobre essa palavra. Irmãos, a palavra do filho pródigo era de 2 irmãos, em que seu pai possuía muitos bens, possuía uma ótima condição financeira e social, mas o filho mais novo, ele pediu a parte da herança para o seu pai, a parte de direito da herança, porque o filho mais novo, na maioria das vezes, ele é um pouco inexperiente, não sabendo as adversidades e os perigos da vida, e ao longo da vida que nós venhamos a encontrarmos. E muitas das vezes as pessoas erram muito em suas vidas, porque elas não sabem o dia de amanhã, porque a palavra de Deus diz
que o dia de amanhã pertence somente a Deus. E que o homem faz planos e a preparação do coração, mas é Deus que guia os seus passos. Então o filho mais novo, ele se ilude com aquele dinheiro, com aquela quantia financeira, e pede ao seu pai a sua parte na sua herança, e vai para uma terra longínqua, a qual ele não conhecia. Certo que ele vai para aquela terra longínqua com a quantidade de dinheiro. Ele, de certo modo, ele foi para aquela terra longínqua, mas aquele lugar era um lugar que ele não sabia o que ele tinha pela frente. E essa parábola é em relação em hoje nós estarmos na casa de Deus. Muitas pessoas hoje estão dentro da casa de Deus, mas de repente a pessoa não está satisfeita e fala: pastor, eu vou me desviar da igreja, vou sair da igreja, vou apostatar da fé, e vai para o mundo, achando que no mundo vai ter solução, achando que no mundo vai encontrar uma resposta para os seus problemas, achando que no mundo vai encontrar a real felicidade. Mas só que no mundo é um lugar estranho, um lugar que nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. E essa parábola, ela fala claramente a respeito do ganho material, que no mundo você é valorizado pelo que você tem. Verdade, o mundo é um lugar que as pessoas, elas não têm sentimento umas pelas outras. Verdade, o mundo é um lugar em que você vale o que você tem na sua conta bancária ou o que você tem financeiramente. Então, ele ali naquele lugar, ele começa a gastar toda a sua fortuna, ele começa a gastar todo o seu dinheiro, e ele viveu uma vida dissoluta, dando festa com seus amigos e banquetes, e aí ele gasta tudo o que ele tinha, porque o mundo, aparentemente, ele parece ser um lugar bonito, ele parece ser um lugar maravilhoso, como nós podemos ver na cidade de Nova York, Sydney, Chicago, Londres, Paris, Madrid, Barcelona, Lisboa, diversas cidades bonitas que nós vemos na Europa, nos Estados Unidos, mas não vemos uma igualdade nesse mundo. O que nós vemos simplesmente é pessoas muito ricas e pessoas sem nada. Então o mundo que nós vivemos não é um lugar legal para se viver, não é um lugar que nós vamos passar o resto da nossa vida. Então é um lugar que não faz sentido. E muitas pessoas têm largado Jesus, têm abandonado a sua fé em Deus pelas coisas desse mundo. Ah, porque na igreja eu não posso usar drogas. Ah, porque na igreja eu não posso fumar cigarro. Porque na igreja eu não posso beber. Ah, não posso tomar bebidas alcoólicas. Porque a igreja é um lugar chato. E abandona Jesus. Mas que nós devemos manter a nossa fé em Deus. Aleluia, Jesus. Que nós não venhamos abandonarmos o nosso Deus por nada. Vale a pena, Senhor. Aleluia. Porque o que temos que entender é que nós estamos servindo ao reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é denominação que vai salvar as pessoas. É verdade, Jesus. Não é placa de igreja que vai salvar. Não é igreja universal do reino de Deus, ou mundial do poder de Deus, ou internacional da graça, a Assembleia de Deus, CGADB, ou a Igreja Batista Renovada, Igreja Batista Tradicional, ou Igreja Batista Central, Igreja Metodista, Presbiteriana. Nada disso vai nos conduzir à salvação, mas a fé que nós temos em Jesus Cristo, porque nós somos a igreja, e é necessário que nós venhamos entendermos isso. É claro que nós também temos que estarmos no ministério sério, com pessoas espirituais, com uma liderança que tenha amor às almas, que tenha amor às pessoas, porque nós também temos a responsabilidade dos nossos atos e temos a consciência de tomarmos a decisão certa e de fazermos as escolhas certas na nossa vida. Glória a Deus. E a palavra de Deus aqui vai dizer no texto que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ou seja, ele não contava ali naquela terra com a crise. Ele não contava naquela terra ali com uma grande fome que haveria ali naquele lugar.
Então houve uma grande fome ali naquela terra. E foi-se chegando o Senhor dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam. Bolotas era uma árvore da família do carvalho que produzia uns frutos. E eles davam para os porcos comerem. E ele desejou se alimentar com aqueles frutos daquela árvore para alimentar-se. E ele vem na sua consciência que na casa do seu pai ele tinha tudo de melhor, ele não sabia dar valor. Eu quero dizer que às vezes a pessoa sai da igreja e não sabe dar valor a Jesus, não sabe dar valor às coisas boas que a palavra de Deus ela fala. Sabe qual é o grande erro de muitas pessoas que entram pela igreja? É que ao chegar na igreja, acha que dentro da igreja não vai haver problemas. Mas a palavra de Deus fala no livro de João 16:33, tendo-vos dito isso, para que em mim tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Hoje nós vemos aí no mundo aí o evangelho da teologia da prosperidade, mas a palavra de Deus está sendo deixada de lado. O amor à palavra de Deus, a leitura, ao estudo bíblico, está sendo deixado de lado. É verdade, Jesus. O que nos traz conhecimento é na palavra de Deus. Jesus, é verdade. Se você pegar um soldado destreinado, que não sabe manusear bem a sua arma e botar ele na guerra, ele vai morrer. Verdade, Se Jesus. você pegar uma pessoa e tiver um navio e acontecer uma tempestade, cair no mar e não souber nadar, vai morrer. Se tiver num país estrangeiro e não souber falar o idioma do país estrangeiro, vai ficar abandonado lá. Então o que faz a diferença na nossa vida não é campanha. O que faz a diferença na nossa vida não são amuletos. O que faz a diferença na nossa vida é a palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. Porque foi na palavra que Jesus ele venceu Satanás, ali em Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. E através da palavra de Deus é que nós vamos nos manter. Aleluia, Jesus. Eu creio, que Senhor. Se alguém se desviou da casa verdade, de Deus, Senhor, volte para a casa de Deus. Assim como aquele filho pródigo reconheceu que o seu lugar não era naquele lugar, mas o seu lugar era com o seu pai. Aleluia, o seu lugar era estar com o seu pai. E o seu pai nessa parábola aqui representa Jesus Cristo. Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E que nós, irmãos, devemos estarmos firmes na palavra de Deus. Assim como aquele filho pródigo soube reconhecer o seu erro, que nós venhamos sabermos reconhecer o nosso erro. Não importa a quantidade de vezes que você errou, o que importa é você reconhecer o seu erro e não repetir mais eles. Oh, grande Deus. Porque o inimigo, o diabo, sempre ele vai querer apontar os teus defeitos do passado, o que você fez quando você não tinha encontro com Deus e querer trazer na sua memória o que você fazia. Mas Jesus ele não olha o teu passado. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Jesus ele é um Deus que nos perdoa. Aleluia, Jesus. Que, embora nós façamos tantas coisas desagradáveis, sempre Ele estará conosco. Oh, Deus, obrigado. E que nós, irmãos, devemos estarmos firmes na presença do nosso Senhor Deus. Essa palavra é uma palavra maravilhosa e que o Senhor venha cada dia continuar falando nos nossos corações. Eu agradeço essa oportunidade ao pastor Martins também e agradeço a todos vocês Glória também a Deus. e a Deus. E muito obrigado e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia.